Olá, gente, tudo bem? Bom, conforme eu tinha falado no outro vídeo, agora a gente vai começar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse assunto que é tão querido por todos os estudantes que se interessam por história, até quem não se interessa, gosta de estudar a Segunda Guerra Mundial, realmente é um assunto extremamente interessante. Foi a maior guerra até então que a humanidade já viu, espero que continue sendo, né? Foi uma guerra que durou 6 anos, ela vai de 1939 até 1945. Assim como na primeira não foi 6 anos ininterruptos de guerra, foram 6 anos de guerra, mas com fases, né, com momentos diferentes, acontecimentos diferentes. Foi uma guerra que trouxe muitas inovações, inovações de armas, inovações de tecnologia, mas mais para frente a gente vai falar a respeito disso, a respeito dessas curiosidades sobre a Segunda Guerra, das criações. Como a gente pode ver aqui a imagem da explosão da bomba atômica, que vai acontecer no final, tem também os aviões utilizados, os navios de guerra, os submarinos, algumas das tecnologias que foram criadas durante e a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, antes é preciso que a gente entenda o contexto em que ela aconteceu, o cenário em que ela aconteceu. Assim como qualquer grande evento da história, é preciso que a gente entenda os antecedentes dessa guerra. Quando eu falo de antecedentes da guerra, eu estou falando mais especificamente o quê? Eu estou falando dos acontecimentos que levaram a essa guerra acontecer. Como eu já falei para vocês nos capítulos anteriores, a Primeira Guerra Mundial ela vai deixar algumas feridas, digamos assim. Então a gente pode dizer sim que a Segunda Guerra Mundial ela é uma consequência da primeira. Ela é uma consequência de coisas que não ficaram bem resolvidas na Primeira Guerra Mundial. Especialmente o Tratado de Versalhes. Só para a gente relembrar o que foi o Tratado de Versalhes. Foi um documento assinado em 1919, logo que a Primeira Guerra Mundial acaba. Quem assina o Tratado de Versalhes? Os dois lados, aliados e tríplice entente, ou seja, quem ganhou e quem perdeu. Mas o que esse documento dizia? Na prática, esse documento dizia que era para reconstruir a Europa, reorganizar a Europa, né? Só que a gente sabe que realmente o que mais aconteceu foi castigar a Alemanha, que era, digamos assim, considerada a causadora da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha ela teve várias punições, ela teve várias restrições, ela teve que pagar indenizações altíssimas, ela teve que devolver territórios, ela teve que devolver armas, ela ficou impedida de montar exércitos, ela ficou com a economia acabada, enfim, né? A Alemanha ficou extremamente humilhada após a assinatura do Tratado de Versalhes e após a Primeira Guerra Mundial. A gente não pode esquecer que nós estamos falando de um país onde o nacionalismo é uma coisa assim, é uma característica das principais, né? É um país que tem um orgulho muito grande da sua história, do seu território e de tudo que já foi construído. Então, você humilhar a Alemanha, isso é muito forte para os alemães. Então, a partir do Tratado de Versalhes, aquele sentimento de revanche, de querer fazer a Alemanha forte de novo, foi se fortalecendo. Em 1933, um partido chamado Partido Nazista vai chegar ao poder. Só para a gente relembrar também o que é esse partido nazista. Era um partido muito pequeno que existia na Alemanha. A partir da década de 20, a Alemanha ela deixa de ser um império e ela vai ter vários partidos políticos. Dentre esses, tem um partido pequenininho chamado Partido Nazi, que era formado por trabalhadores, operários, né? E dentre os membros desse partido vai surgir um rapaz chamado Adolf Hitler, que vai se filiar ao partido, né, na década de 30 e vai entrar como qualquer outro filiado. Só que ele não era um carinha qualquer. O Hitler, dentre as várias características que ele tinha, boas e ruins, a maioria, né, pelo que a gente conhece, ele tinha um poder de persuasão muito forte. E em pouco tempo, Hitler vai se tornar o líder do partido nazista. Em 1933, esse partido aqui, gente, ele vai se tornar o principal partido da Alemanha, o Partido Nazista.
ele vai ter a maioria das cadeiras no parlamento, ou seja, a maioria dos políticos que comandam o governo alemão em 1933 vão ser representantes do partido nazista. E esse carinha aqui, Adolf Hitler, vai ser eleito chanceler da Alemanha. O que é o chanceler? É o primeiro-ministro. Na prática, é o cara que manda no país, né? A Alemanha ela tem presidente, mas ela tem primeiro-ministro. Quem manda na Alemanha é o primeiro-ministro. Então, em 1933, o Hitler ele é escolhido para ser primeiro-ministro, né? Ele meio que força as pessoas a escolherem ele, mas enfim. E aí, como primeiro-ministro, o Hitler ele vai colocar a sua forma de governo na Alemanha. Aquela forma de governo que a gente já falou no capítulo anterior, baseada na teoria nazista, que tinha a ideia do ódio aos judeus, do antissemitismo, mas também tinha um lado econômico muito forte. E esse lado econômico é o que vai fazer a sociedade alemã apoiar o governo do Hitler. Porque, junto com o seu governo autoritário, ditatorial e antissemita, o Hitler ele vai trazer também uma organização econômica que vai gerar uma grande prosperidade. O que isso significa? A Alemanha, que tinha sido humilhada em 1919 e falida pelo Tratado de Versalhes, ela vai começar a recuperar a sua economia. E aí vocês sabem, todo mundo sabe, que quando a economia de um país vai bem, né, todas as outras coisas elas são meio que esquecidas. Então o orgulho alemão ele vai voltar. A sociedade alemã vai novamente ter orgulho do seu país porque vai ver o seu país crescendo. E isso é causado pelo Hitler. Então a grande maioria da população apoia o que ele faz porque vê os resultados positivos do governo dele, né? Ninguém está vendo os judeus serem presos, humilhados e depois mortos. Ninguém tá observando isso porque isso não é divulgado pela imprensa, pelos livros, pelos meios de comunicação. O que é divulgado é a prosperidade econômica, é a reconstrução do país, e isso vai fazer a população orgulhosa da Alemanha novamente apoiar o governo do Hitler. E isso daqui, e esse apoio ao partido nazista, vai dar uma força muito grande para o Hitler, de certa forma, começar a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver daqui a pouco, né? Outro ponto importante para a Segunda Guerra ter acontecido foi a fragilidade da Liga das Nações. O que era a Liga das Nações? Uma instituição que foi criada logo que a Primeira Guerra acabou. Era para ser algo parecido com o que é a ONU hoje em dia, a Organização das Nações Unidas. O objetivo era esse. Era uma instituição formada pelas principais nações do mundo e que tinha o objetivo de manter a harmonia entre os países. Só que essa harmonia ela só é mantida se os países quiserem que ela aconteça. E é o que não estava acontecendo nesse momento. Os países eles não estavam interessados em manter a harmonia e serem amigos uns dos outros, né? Em manter uma relação amigável. Eles estavam interessados em crescer, em prosperar sua economia, em conquistar novos territórios, em se desenvolver. Se para isso fosse necessário invadir um outro país, se para isso fosse necessário um conflito, então seria uma consequência. A Liga das Nações ela não prospera, ela não tem o poder e a influência que a ONU tem hoje em dia, por exemplo, porque os países não tinham esse interesse nessa harmonia, não nesse momento, né? Países como Estados Unidos, Inglaterra, França, eles não estavam interessados nessa harmonia. Na verdade, estavam interessados mais em um crescimento, uma reconstrução econômica nesse momento. Então, a Liga das Nações não tinha muita moral para manter essa harmonia no mundo, e então ela não consegue impedir o acontecimento de uma Segunda Guerra Mundial. Outro fator importante para a explosão da Segunda Guerra seria a crise de 1929. O que uma crise econômica acontecida nos Estados Unidos tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Muito. Por quê? Essa crise econômica dos Estados Unidos, em 1929, ela é gerada, em parte, pela estrutura de governo dos Estados Unidos, que era um governo capitalista liberal, ou seja, um governo onde o presidente ele não interfere diretamente na economia, né? Existe uma liberdade de investimento e tudo mais. E isso era o comum de todos os países da época.
Só que o que os países europeus eles começam a perceber? Em 1929, os Estados Unidos, que eram, depois da Primeira Guerra Mundial, a maior nação, a maior economia do mundo, entra em crise. E aí eles observam o seguinte, é uma economia liberal, com um governo liberal que está em crise, que está falindo. Então esses países pensam assim, esse tipo de governo liberal, onde a sociedade tem liberdade para fazer o que quiser, para investir no que quiser, ele também pode gerar uma crise. Né? Não vamos esquecer que a Europa está se recuperando da Primeira Guerra Mundial, ela está voltando a andar com as suas próprias pernas. Então a população da Europa ela pensa assim, né? O governo liberal ele é bom, mas pode ser que dê problemas, como aconteceu nos Estados Unidos. Então, nessa mesma época, em alguns países da Europa, começam a surgir ditaduras. O que são ditaduras? São governos totalitários, que não têm essa história de liberdade, né? Que o governo ele controla tudo, incluindo a economia. Mas por que a população europeia de muitos países, como a Alemanha e a Itália, por exemplo, vai apoiar esse tipo de ditadura? Porque eles veem que a ditadura está fazendo isso aqui, ó, está trazendo a prosperidade econômica. E a liberdade, o liberalismo dos Estados Unidos não promete garantir essa liberdade econômica. Então, muita gente dos países europeus, especialmente Itália e Alemanha, eles pensam o seguinte, é melhor a gente ter um governo ditatorial que limita o nosso poder de investimento, a nossa liberdade e tudo mais, mas que garante a prosperidade da nossa economia. Os Estados Unidos vivem em liberdade, mas entraram em crise. Então, muita gente vai apoiar esse estilo mais ditatorial, pensando apenas na parte econômica, na parte da prosperidade econômica, né? Esquecendo as outras partes, porque o que interessa para esse pessoal, para essas sociedades, no momento, é a prosperidade econômica. Qualquer semelhança com governos atuais não é mera coincidência. Então, esses países, por exemplo, Alemanha e Itália, eles vão fortalecer as suas ditaduras pensando em evitar uma possível crise econômica como acontece nos Estados Unidos. Junta a esse medo da crise econômica, outra situação que aconteceu anos antes, que foi a Revolução Comunista na Rússia. A Rússia fica dentro da Europa e foi um exemplo claro de que, quando os comunistas querem, eles conseguem dominar o governo. E qualquer país capitalista morre de medo de se tornar comunista, né? Claro, né? Quem é o burguês que vai querer entregar a sua propriedade privada para o governo? Né? Quem é o patrão que vai querer ver os operários no poder? Né? Quem é o capitalista que vai querer viver numa sociedade comunista? Então, muitos países europeus, Alemanha e Itália, por exemplo, né, morriam de medo de se tornarem comunistas. Então pensaram o seguinte, é melhor a gente apoiar uma ditadura que diz que vai combater o comunismo do que a gente correr o risco de sofrer um golpe como a Rússia sofreu. Esses são alguns motivos para a Alemanha nazista e a Itália fascista terem se tornado tão fortes nessa época. Outro país que também começa a crescer, a prosperar e a se fortalecer nesse período é o Japão. Não fica na Europa, fica na Ásia, mas tinha características muito parecidas com a Alemanha e com a Itália. O Japão ele é um país da Ásia que estava crescendo, estava se desenvolvendo, ainda não era nem de longe o Japão que a gente conhece hoje, a economia que a gente conhece hoje, mas estava crescendo. Liderado por um imperador chamado Hirohito. Esse imperador, ele também tinha características assim de ditador, igual Hitler e Mussolini, e também tinha esse objetivo de prosperidade econômica e de crescimento. Então, a Alemanha, Itália e Japão vão unir os seus pontos em comum, né? Vão perceber que eles têm características muito parecidas, eles têm objetivos parecidos, eles têm inimigos parecidos também, e vão formar o primeiro grupinho. Aqui a gente tem o primeiro grupinho no WhatsApp formado, que chama Potências do Eixo, tá? Liderados por esses três aqui. Podemos dizer que isso aqui é a primeira aliança da Segunda Guerra Mundial, chamado de Eixo. Japão, Itália e Alemanha. Esse eixo ele ficou conhecido nos livros de história como o eixo Roma, Berlim, Tóquio.
Roma, capital da Itália, Berlim, capital da Alemanha, e Tóquio, capital do Japão. Esses três aqui, eles vão formar a primeira aliança para a Segunda Guerra Mundial, mas isso antes realmente da Segunda Guerra estourar, bem antes da Segunda Guerra estourar. Então, esse é o contexto que antecede a Segunda Guerra Mundial. Feridas ainda causadas pela Primeira Guerra Mundial, uma prosperidade econômica dentro da Alemanha, dentro da Itália, ditaduras se fortalecendo e a sociedade apoiando essas ditaduras porque quer mais é crescer sua economia. Como postou aqui o nosso querido Adolf, nas suas redes sociais, ele fala: depois do Tratado de Versalhes, da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha a vontade de chorar é grande, mas a de fazer outra guerra é maior ainda. Realmente é mais ou menos isso aqui que a sociedade alemã pensava, e que o Hitler representa tão bem. Aqui eu trouxe para vocês os três caras que lideraram as potências do eixo, para vocês conhecerem melhor. O Hitler, que todo mundo já conhece, né? É uma figurinha carimbada da história. Esse daqui é o Mussolini, o líder da Itália, best friend forever, super admirador do Hitler. E esse carinha aqui, esse cara engraçado aqui, que todo mundo olha pra ele e ri, mas ninguém dá nada por ele, mas ele era o imperador do Japão, viu, gente? O Hirohito. Esses três formaram, então, o grupo chamado de Potências do Eixo, primeira aliança da Segunda Guerra Mundial. A partir do momento que essas alianças são formadas, esses países eles vão começar a agir. Qual era o objetivo inicial desses países? Expandir o seu território. Então, antes mesmo da guerra estourar, em 1939, Itália, Japão e Alemanha começaram seu processo de expansão territorial, só que em separado, cada um na sua área. Cada um foi investir, digamos assim, em uma parte. O Japão, ele vai iniciar o processo de expansão invadindo a região chamada de Manchúria. Essa região da Manchúria, ela fica no leste asiático entre a China e a União Soviética. Era uma região pertencente à China, que o Japão vai invadir, porque era uma região muito estratégica. Então, se o Japão invade uma região pertencente à China, obviamente que ele vai comprar briga com os chineses. A União Soviética também não vai gostar muito dessa invasão. E depois a gente vai ver que China e União Soviética vão entrar no grupo contra as potências do eixo. Se o Japão invadiu a China, obviamente que a China vai ter que combater o Japão. A Itália, segundo membro do grupo das potências do eixo, também vai começar o seu processo de expansão, mas a Itália não vai focar na Europa. A Itália vai focar na África. Ela vai invadir uma regiãozinha chamada Abissínia, que ficava na Etiópia, no leste da África. E a Alemanha, a toda poderosa Alemanha, em 1936 já está recuperada do Tratado de Versalhes, já tem um governo bem estabelecido, liderado pelo Hitler, de novo, e começa então seu processo de expansão. Já tem um exército forte, poderoso, bem estruturado, bem treinado. E a Alemanha, então, gente, ela está governada pelo ideal nazista do Adolf Hitler, e uma das ideias do Hitler é defender a ideologia do espaço vital, que ele explica muito bem no livro Mein Kampf, Minha Luta, escrito por ele enquanto ele vivia preso lá na década de 30. O que é a ideologia do espaço vital? De acordo com essa ideologia formulada pelo Hitler, os alemães eles fazem parte de uma raça superior que tem por direito o domínio sobre toda a Europa. Então, de acordo com a ideologia do espaço vital, os alemães eles podem invadir a Europa porque a Europa é deles. Isso para a sociedade alemã altamente nacionalista não é ruim de se ouvir. Você dizer que o seu país ele é superior e ele tem direito de invadir os outros, isso não é ruim. Então, defendendo essa ideologia, liderados pelo Hitler, a Alemanha vai começar a invadir vários outros territórios na Alemanha. Eles vão começar um processo de expansionismo. Esse processo ele vai ter vários países como alvo. A Alemanha ela vai começar invadindo os vizinhos, Quem primeiro se ferra são sempre os vizinhos. O primeiro território a ser invadido é a região chamada de Renânia.
que é uma região que fica entre a França e a Alemanha, uma região que fica próxima ao rio Reno. Isso ainda em 1936. A França ela sempre se dá mal em guerras contra a Alemanha, porque ela, por ficar vizinha da Alemanha, ela é sempre uma das primeiras invadidas. Nessa invasão aqui em 1936, não é a França inteira que é invadida, tá? É apenas a região da Renânia, só a região de fronteira. 2 anos depois, em 1938, o Hitler vai invadir a Áustria. A Áustria, que também é vizinha da Alemanha, só para vocês lembrarem, terra natal do Hitler, né? Ele é da Áustria, ele não é natural da Alemanha mesmo. E a Áustria ela vai ser anexada à Alemanha. Na verdade, não vai ter nem luta, resistência, não. A Alemanha vai anexar a Áustria vai se render e diz: tudo bem, eu me rendo, vocês podem me dominar. No mesmo ano, em 1938, a Alemanha vai invadir uma parte da Tchecoslováquia, uma parte chamada Sudetos. A Tchecoslováquia também faz fronteira com a Alemanha e essa região de fronteira é chamada de Sudetos. É uma região onde viviam vários povos de origem alemã. E tem povo de origem alemã, então, de acordo com a teoria do Hitler, eles têm direito de invadir. Eles vão chegar e vão invadir essa região da Tchecoslováquia chamada de Sudetos. Quando eles invadem, a Inglaterra, que até então não se envolveu em nada, está só assistindo, a Inglaterra não vai gostar muito dessa invasão. A Inglaterra vai defender a Tchecoslováquia, porque a Inglaterra é parceira da Tchecoslováquia. Só que a Inglaterra não defende com guerras, a Inglaterra só defende com política, né? Vai fazer um acordo com a Alemanha, um acordo com o Hitler, dizendo o seguinte: tá, você já pegou a região dos Sudetos, fique com a região dos Sudetos, mas não invada o resto, fique só com essa região aqui. Isso em 1938. Tudo bem, assinaram um tratado, o primeiro-ministro volta para a Inglaterra morto de feliz, porque conseguiu garantir o restante da Tchecoslováquia, que não vai ser invadido. Doce ilusão. O Hitler assinava os acordos, mas não gostava muito de cumprir. Um ano depois, em 1939, ele invade o restante da Tchecoslováquia e anexa todo o país sob domínio alemão, né? Ou seja, desrespeita, mais uma vez, um tratado assinado por ele. Ainda em 1939, o Hitler vai e invade também a Polônia. A Polônia, que é também vizinha da Alemanha, é invadida em 1939 pelo Hitler, pelo exército alemão. Então a gente vê que a expansão da Alemanha, ela já está muito grande, o domínio alemão ele já foi muito além do limite do país mesmo, né? Ele já está crescendo muito. E invadir territórios, gente, quer dizer anexar países, quer dizer dominar, quer dizer mais impostos, quer dizer crescimento econômico, crescimento de espaço territorial, enfim, é prosperidade. A população estava aplaudindo de pé o que o Hitler estava fazendo, né? Aqui só para vocês verem que o jovem Adolf desde sempre já tinha esse ideal de prosperidade, né? Capital da Alemanha, Berlim; capital da França, Berlim; capital da Polônia, Berlim. Hitler está reprovado em geografia. Aí ele fala: veremos, né? Tipo, desafiando, né? Porque realmente o ideal dele era que todo o mundo pertencesse à Alemanha. Ainda durante esse período de antecedência, ainda antes da guerra estourar, vai acontecer a assinatura de um acordo muito importante para essa época. Esse acordo ele vai envolver os dois líderes principais da Europa desse momento, Hitler e Stalin. Depois que a Polônia é invadida, a União Soviética acende um alerta. O que é a Polônia, gente? O que é a União Soviética? Se vocês olharem no mapa, a Polônia ela fica exatamente entre a Alemanha e a União Soviética. Exatamente entre, é quase que uma ponte. A geografia não era muito legal com a Polônia nessa época. E aí, quando Hitler invade a Polônia, quando o exército alemão chega na Polônia, o Stalin pensa o seguinte: epa, eles estão bem pertinho da gente, eles estão aqui do lado. Se a gente não tomar alguma providência, eles vão querer invadir a gente também. Então, em 1939, antes da guerra estourar, Hitler e Stalin assinam um acordo chamado Pacto de Não Agressão Mútua. O que isso quer dizer? Realmente, como o próprio nome diz,
não agressão, ou seja, eles assinaram um acordo se comprometendo a não agredir um ao outro, a não invadir. O Hitler não invadia a União Soviética não invadia a Alemanha. Pelo menos isso era o que estava escrito no acordo. Secretamente, né, nas letras miúdas desse acordo, também dizia o seguinte, que eles dividiam a Polônia. A pobre da Polônia, que não tinha nada a ver com a história, ninguém pediu para eles assinarem o acordo, né, a Polônia ficou só assistindo, só sendo usada. E aí nesse documento dizia que Hitler e Stalin tinham dividido a Polônia, como se eles pegassem o território da Polônia e dividissem, ó, essa parte é minha, essa outra é sua. E aí ficou um pedaço da Polônia para o Hitler e outro pedaço da Polônia para o Stalin, sendo que um não invadiria o outro. Pelo menos era o que estava lá, o que foi assinado. Né? Só que vocês já sabem que Hitler não gosta muito de respeitar acordos. Então, ainda em 1939, quando esse acordo foi assinado, no começo de 1939, nós não estamos em guerra. O que vai acontecer é que depois da assinatura desse acordo, em agosto de 1939, Hitler desrespeita esse acordo e ele invade todo o território polonês. Quando ele invade todo o território polonês, não mais só aquela parte que tinha ficado para ele, então, oficialmente, a gente tem uma guerra mundial. Né? Eis que chega 1939. Com a invasão da Polônia por completo, aí sim oficialmente a guerra vai começar. Só que isso eu vou falar para vocês no próximo vídeo. Por enquanto eu vou deixar vocês com essa bela imagem desse olhar sensual, né? Essa mão na cintura aí, charmosa, para vocês encerrarem, pra gente encerrar o vídeo por enquanto. Então, até o próximo vídeo que a gente vai continuar falando sobre o desdobramento da Segunda Guerra Mundial. Até lá!